no esporte e a gente começa com a principal delas, o caso Gabigol. Rapaz, o Flamengo vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte na Suíça, já veio isso em nota oficial. No momento, está suspenso por 2 anos. Vamos lá, é o nosso primeiro assunto. Valeu, pessoal. Caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol por tentativa de fraude de exame antidoping. O jogador tinha sido julgado no início da semana passada, o julgamento se estendeu e aí foi adiado a finalização para esta segunda-feira e aí sim ele foi condenado por 5-4 a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele tinha sido denunciado no artigo 122 do Código Brasileiro de Antidopagem. Gabigol agora não pode nem mesmo treinar no Ninho do Urubu, fica fora, por exemplo, das finais do Campeonato Carioca, começam a partir de sábado no Maracanã contra o Nova Iguaçu, e nem da estreia da Libertadores na próxima semana contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo se disse surpreso com a decisão, divulgou uma nota e, além disso, vai auxiliar o jogador, claro, em um recurso no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Então, há uma possibilidade aí do Gabigol, ele pode zerar a sua punição ou até aumentar para o limite máximo ali de 4 anos de suspensão. Uma situação difícil. O Gabigol, em 8 de abril do ano passado, foi realizado um teste surpresa de antidoping para todos os atletas no Ninho do Urubu. O Gabigol teria dificultado ali as ações de quem foi realizar esse exame antidoping dentro do Ninho do Urubu. Realizou apenas depois do treinamento, ao contrário de todos os seus companheiros que realizaram antes. Também dificultou a checagem na hora de urinar ali. O fiscal tem que observar o atleta urinando para garantir que não há nenhum tipo de problema, de fraude no exame. Então, por dificultar todo esse processo, o Gabigol acabou denunciado e hoje foi, enfim, condenado e também suspenso por 2 anos. Fica fora agora das atividades. A pena começou a contar desde abril de 2023, é retroativa, portanto ele tem basicamente mais 1 ano a cumprir até abril de 2025. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. E a sanção ela é a mínima para a fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai progredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Flamengo, sempre lembrar, 2017 já teve o caso do Guerreiro, que aí sim foi detectada uma substância no seu organismo. O Flamengo até recorreu à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo depois até suspendeu o contrato do Guerreiro baseado na Lei Pelé. Enfim, virou uma briga jurídica, mas foram outros tempos, outras situações. O Gabigol agora é por tentativa de fraude e tem esse compasso de espera aí da renovação de contrato do Gabigol. Situação fica mais complicada, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, o seu prazo de suspensão vai além da vigência do contrato atual. É isso, a notícia então sai no final da tarde e no começo da noite o próprio Gabigol solta esse comunicado oficial.
gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos, o que reforça meu compromisso com o meu clube e com o torcedor brasileiro. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. Agradeço a todos pelo apoio neste difícil momento. Assinado Gabriel Barbosa. A votação foi 5-4, quer dizer, a decisão não foi simples, mas a lei prevê isso, a dificuldade na realização de exame, a negligência, que foi exatamente o que fez o Gabigol no dia anterior à final do Campeonato Carioca, aquele 4-1 do Fluminense sobre o Flamengo. Bom, mais tarde no ESPN-FC tivemos um convidado mais do que ilustre, o Zico, e ele falou sobre esta condenação do Gabigol. Já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica. Tá aí o Zico conversando com a Daniela Boaventura no lançamento do livro Zico 70 anos. Vamos aguardar, porque essa história ainda vai dar muito o que falar. Há até quem diga que pode ser ruim para a equipe do Gabigol, para o Gabigol recorrer, porque a decisão pode, inclusive, aumentar no Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça.